queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja presente em sua vida, em sua casa, em todo o seu viver, sua família, no nome de Jesus, hoje e para sempre. Vamos então à nossa meditação de oração na prática de hoje. Hoje estamos em 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o verso 15 e o verso 12, na presença do Senhor nosso Deus, ok? Então vamos para, enquanto você procura, um louvor diante do Senhor Deus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então irei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Graças a Deus seremos livres de toda dor por Deus. E como que é isso? Como é ser livre de toda dor por Deus? Às vezes a gente acha que ser livre da dor é Deus tirando a dor, né? Deus tirando a causa que causa dor. Muitas vezes a primeira fase, isso pode até acontecer, mas a primeira fase de ser livre da dor é olhando para Deus, Deus ocupando o coração, Deus ocupando a mente, Deus ocupando as obras, Deus ocupando os dias, Deus ocupando o funcionamento mental, emocional, Deus ocupando-nos a ponto de que a dor daquilo, por mais que aquilo é doloroso, é crônico, aquilo já não está dentro da alma. A alma está ocupada com Deus. Quando a alma está ocupada com Deus, ela entra no processo que aqui é o processo de cura, né? De refrigério. É a fase que ela está longe da circunstância crônica, enquanto Deus vai refazendo o indivíduo até estabelecer um processo de cura e livrar da circunstância que causa a dor. Então aí ele vai para o processo da dor, ele vai na dor, na causa, ele vai começando a tratar na causa até ou tirá-la, ou transformá-la, ou removê-la. De alguma forma Deus faz algo que aquilo cessa. Mas antes disso ele nos livra da dor ocupando-nos com ele, que é o primeiro processo, amém? Vamos para nosso versículo, vamos voltar aqui em oração, 2 Crônicas 7:15. Vamos lá, diz assim, ó: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aqui é um processo de uma circunstância muito interessante, falando de oração, de volta entre Deus e Salomão, que Deus fez uma surpresa muito linda e interessante, né?
Salomão construiu o templo, como já estudamos. Salomão fez o dia e os dias de festa, de reunião, de cerimônia, de celebração, de inauguração. E foi muito bonito, um processo muito de sacrifício, adoração e louvor, de consagração durante o período de abertura do templo. E foi muito bonito. Mas aí, muito importante, mas aí Salomão volta para casa, todos os seus dias, tranquilo, tá lá. Salomão foi dormir, vai deitar. E ele vai dormir, Deus diz, agora eu vou visitar Salomão. Vou fazer uma surpresa pro Salomão. Ele acha que já tá tudo certo, ele fez oração, tudo. Agora eu vou mostrar a minha boa vontade também quanto ao templo. Agora eu vou fazer essa surpresa. E aí Salomão estava dormindo, e quando ele dormindo diante de Deus, o Senhor Deus aparece de noite em sonho e diz: ouvi a tua oração e escolhi para mim o templo, este lugar, para a casa do meu sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, verso 15, que é o nosso verso de hoje, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Foi uma surpresa que Deus quis fazer para Salomão. Chegar numa hora que ele não sabia que Deus ia chegar, falar com ele num horário que Salomão não estava pronto para ouvir, porque estava dormindo. E Deus escolheu essa expressão de comunicação com Salomão para mostrar bem a boa vontade, a iniciativa primária não de Salomão, mas de Deus. Você já até esqueceu o assunto do templo, que já terminou a cerimônia. Mas agora quem vai falar com você a respeito do templo sou eu, para mostrar que é o meu interesse o assunto do templo também. E aí Deus aparece em sonho para Salomão e ele começa a falar mais coisas a respeito daquilo que já estudamos nas primeiras lives de oração na prática, dos itens de processo de oração, resposta, votos dentro da aliança do processo da oração. Aqui Deus começa a dizer: também se o meu povo, quando eu cerrar os céus, consumir a terra, enviar peste, se o meu povo se humilhar, se chamar pelo meu nome, começar a entrar na minha essência, viver a minha essência, nome é essência. Se ele se chamar, se ele tiver o meu nome, a minha essência, e se humilhar, buscar minha face, se converter dos maus direcionamentos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei o ambiente, a causa, o assunto. Trarei a solução. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aí Deus diz para Salomão: eu vou ouvir a oração do jeito que você fez lá na cerimônia e pediu. Eu vou atender, porque agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos a toda a oração que se fizer nesse ambiente. Então, muito interessante, uma é a reação humana de oração, e quando Deus também tem a sua própria reação. Num assunto que ele tem interesse, num assunto que ele quer pôr um detalhe, num assunto que ele quer reforçar uma confiança, ele aparece como ele apareceu para Salomão. Então, o que ele fez? Ele deu para Salomão um sonho e mostrou para Salomão o seu sonho, o sonho do seu pai, do templo, de eu estar presente, de eu orar, abençoar o povo, estar ouvindo o povo, também é o meu sonho. Eu estou aqui para te contar que eu ouvirei, que eu atenderei a oração, que eu estarei com vocês, porque esse também é meu projeto. Então Deus ouve as nossas metas e também acompanha as nossas metas. Deus também acompanha nossos sonhos. Deus também acompanha nossos planejamentos. Ele também mostra a vontade dele, o gosto dele, o interesse dele naquilo que estamos fazendo. Porque ele é uma pessoa, ele interage, ele põe gosto, ele se anima com aquilo que nós também fazemos. Afinal, recebemos a semelhança dele, a imagem dele, para entender que da forma que ele também gosta de criar, ele nos fez criativos, animados com o que vamos fazer. Então ele se apresentou para Salomão e disse: agora estarão abertos os meus ouvidos e atento à oração que se fizer neste lugar. Quando Deus põe propósito de ouvir algo, de ouvir um assunto,
de ouvir um tema, de trabalhar por uma causa, de agir numa circunstância, Deus é maravilhoso em trazer a sua resposta. Por quê? Porque a obra não é feita por mãos de homens. Não é só o ser humano que quer ver a palavra de Deus continuada, não. Esse sonho, o primeiro, nasceu do coração de Deus. E quando nós temos aliança com Deus, Deus abraça a aliança que Ele faz. E nós fazemos com Ele, como Ele abraçou a aliança com Davi. E mostrou também para Salomão. Ele estava engajado no mesmo projeto que Salomão. Amém? Vamos então para as nossas leituras hoje, dia 10 de julho, né? Os nossos devocionais. Esses dias nós fizemos lives muito grandiosas e não tivemos o nosso devocional. O devocional do dia 8 foi Confissão, sou uma pessoa de palavra. Devocional do dia 9 diz: meu espírito é a lâmpada do Senhor, Ele me guia, Ele me ilumina, Ele me orienta através do meu espírito, Ele dirige em primeiro lugar através do testemunho interior. Além disso, Deus me orienta por meio do testemunho interior, além disso, orienta por meio da voz mansa e quieta da minha consciência. Ele me dirige, Ele me guia, Ele me orienta. Sou dirigido pelo Espírito, sou ensinado pelo Espírito, sou guiado pelo Espírito. Logo mais nas lives próximas nós vamos ler esse dia 9 de agosto devocional, ok? Agora vamos ver aqui. Estamos então no dia 10. É 10? Vamos ver aqui só um minutinho. Isso, vamos lá. O que diz meu coração? Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá a força para adquirires poder. Conheci, o comentarista diz, um homem do leste do Texas, cujos pais eram tão pobres que ele só ganhou seu primeiro par de sapatos aos 12 anos de idade. Seus estudos não foram além da 5ª série escolar, mas naquela época, quando o dinheiro valia bem mais, aquele homem tinha $2 milhões, ganhou seu dinheiro por meio de investimentos. Duas pessoas que frequentavam muito a casa dele contaram-me que ele dissera: em muitos anos fazendo investimentos jamais perdi um tostão. Aquele homem contou ao meu amigo como conseguiu tanto. Disse o homem: quando alguém vem apresentar uma ideia, querendo que eu invista em algo, minha primeira reação é mental. Mas tenho um aposento vago onde entro e oro a respeito. Fico esperando o tempo necessário para escutar aquilo que o meu espírito diz. Minha mente talvez diga que eu seria um tolo se investisse naquilo, mas se meu coração disser para eu ir adiante, faço o negócio. Se, por outro lado, minha mente disser para eu não perder a oportunidade e o meu coração me disser para não fazer o negócio, eu não faço mesmo. Não presto atenção à minha mente. Simplesmente entro naquele aposento e espero mesmo que seja pela noite inteira. Às vezes fico entrando e saindo de lá durante 3 dias só orando, lendo a minha Bíblia, aquietando-me a fim de poder escutar o que meu coração dirá. Confissão, o Espírito Santo me guia em todos os negócios da vida. Eu escuto aquilo que meu coração diz. Por isso que não é por sinais como Alain que Deus direciona, não é pelas evidências de fora, mas pelo Espírito que fala conosco. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso Espírito comunica conosco. Por quê? Porque é a prova viva que o Espírito Santo, ele é conosco dia a dia na era presente. A palavra é uma palavra viva e o mover é um mover profético. Não é uma coisa de registro de 3.000 anos atrás. Deus quer ser presente hoje na nossa vida. Vamos às nossas datas comemorativas. Hoje, Dia da Liberdade de Imprensa, olha só. Temos também Dia Internacional da Solidariedade do Motorista de Ambulância e Dia da Solidariedade de Mulheres Grávidas, ok? Pessoas que nós vamos orar e pessoas que você tem a oportunidade de dividir presentes, né? Trazer aquilo que é a verdadeira fraternidade, o auxílio ao ser humano, o elogio, o presente, o aprovar, o abençoar. Vamos então, neste momento, orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos por aquilo que é a tua atitude peculiar, individual, particular, a tua reação própria nos sonhos que o Senhor tem e compartilha conosco,
aquilo que são os teus ideais, que o Senhor também compartilha conosco, aquilo que é a tua vontade, que nasceu primeiro do teu coração. E nós te agradecemos por tantas vezes o Senhor compartilhar essa tua vontade, as tuas promessas, os sonhos que nasceram do teu coração conosco. Nós não merecíamos tanto privilégio, Senhor, mas o Senhor nos deu por misericórdia, por bondade, por graça. Ajuda-nos a estar como o Senhor quer, ajuda-nos a fazer a nossa parte, ajuda-nos a cumprir o que o Senhor quer e tem toda a liberdade, Senhor, de completar a obra que o Senhor faz. A tua palavra diz que aquilo que o Senhor iniciou, o Senhor é fiel para completar e cumprir nas nossas vidas e a respeito de tudo ao nosso redor, daquilo que o Senhor tem planos para a vida de cada um. Oramos nesse dia e colocamos, Senhor, a liberdade de imprensa, colocamos também o Dia Internacional do Motorista de Ambulância. Guarda, protege, Senhor, cada motorista em cada circunstância. Também, Senhor, alcança a imprensa. Olha, Senhor, para todo tipo de efeito das notícias. Senhor, cobre com teu sangue, retira tudo aquilo que não provém de ti, Pai, e põe da tua essência, da tua verdade, traz à luz a tua visão, Senhor, não a visão humana, mas a visão do teu Espírito Santo, da tua direção, Senhor, do teu rumo. O Senhor tem o único rumo, o Senhor tem a verdade da essência que está contigo. O Senhor sabe de todas as coisas. Anuncia uma direção específica, Pai, para o teu povo, para todos os teus filhos. Senhor, oramos também pelas mulheres grávidas, as futuras mamães. Guarda, protege seus bebês, sua saúde. Tem misericórdia, Senhor. Protege com teu sangue, Pai. Guarda no nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos desde agora para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!